O Tesouro Perdido de Atlântida. Capítulo 1. O mapa que veio do mar. A tempestade tinha passado há poucas horas, mas as ondas ainda lambiam com força as rochas da Baía do Corvo Solitário. Pica-Pau estava na praia, usando seu bico para abrir uma garrafa velha e enferrujada que havia encontrado entre os destroços trazidos pela maré. Ha 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 ha. Olha isso, Winnie, gritou ele, balançando um pergaminho amarelado. Aposto que é um mapa do tesouro. Winnie se aproximou ajeitando os óculos de aviadora que sempre usava. Seus olhos brilharam ao examinar o documento antigo. Pica-Pau, isso não é qualquer mapa, ela murmurou, traçando com a pata as linhas desbotadas. Olha essas inscrições, são símbolos atlantes. Esse mapa pode levar ao tesouro perdido de Atlântida. Atlântida? Tipo, aquela cidade que afundou e ninguém nunca achou? Exatamente essa. Winnie apontou para uma série de coordenadas. E segundo isso, a entrada principal fica bem aqui nessa costa. Há ruínas submersas a menos de 2 milhas daqui. Pica-Pau deu seu característico salto animado, quase jogando o mapa ao vento. Então, o que estamos esperando? Vamos ficar ricos? Poderei comprar toneladas de bolotas, sementes, o que pássaros ricos compram mesmo? Foco, Pica-Pau. Foco. Winnie já estava estudando as ruínas visíveis na costa. Colunas quebradas cobertas de musgo, arcos de pedra desgastados pelo tempo e inscrições quase apagadas pela erosão. Primeiro precisamos decifrar essas pistas. Olha ali. Ela apontou para uma enorme pedra circular cravada na areia, coberta de símbolos estranhos que pareciam brilhar levemente sob a luz do sol. Apenas aquele que compreende o equilíbrio das marés encontrará o caminho para o coração de Atlântida, leu Winnie, traduzindo os símbolos. É um enigma. Equilíbrio das marés. Pica-Pau coçou a cabeça com o bico. Tipo, quando a água sobe e desce? Exato. Olha, tem marcações aqui. Winnie apontou para entalhes na pedra. Acho que precisamos girar essa pedra quando a maré estiver no ponto exato entre alta e baixa. Foi quando ouviram uma voz arrastada e familiar. Bem. Se não são os 2 passarinhos exploradores. Zeca Urubu pousou dramaticamente em cima de uma coluna quebrada, usando um chapéu de pirata ridiculamente grande e segurando uma bússola quebrada. Zeca! Pica-Pau revirou os olhos. O que você quer agora? Ora, eu estava apenas passeando, e por acaso ouvi algo sobre um tesouro de Atlântida. Zeca sorriu de forma conspiratória. Que tal fazermos uma parceria? Eu tenho uma bússola especial que aponta para tesouros submersos. Sua bússola tá quebrada, Zeca. Dá pra ver daqui, apontou Winnie. Detalhes. Zeca desceu voando e tentou pegar o mapa das mãos de Pica-Pau, mas levou uma bicada certeira no bico. Vaza, Urubu! Esse tesouro é nosso! Gritou Pica-Pau, dando sua risada característica. Zeca voou em círculos resmungando. Vocês vão se arrepender. Eu vou chegar primeiro nesse tesouro, podem acreditar. Capítulo 2. Mergulhando no desconhecido. Algumas horas depois, Pica-Pau e Winnie estavam equipados com trajes de mergulho improvisados. Winnie havia calculado o momento exato entre as marés, e quando giraram a pedra circular, o chão tremeu e uma passagem se abriu nas rochas, revelando uma escadaria que descia direto para o mar. Uau! Isso é simultaneamente incrível e assustador, comentou Pica-Pau, olhando para a escuridão abaixo. É agora ou nunca. Winnie acendeu uma lanterna à prova d'água e desceu primeiro. A água estava surpreendentemente clara. Conforme desciam, o cenário submarino se revelava em toda sua glória. Colunas gigantescas cobertas de corais coloridos, estátuas de criaturas marinhas mitológicas, e no centro de tudo, um templo colossal com cúpulas que pareciam feitas de cristal azul. Isso é inacreditável! Winnie sussurrou através do comunicador. Mas Pica-Pau, sendo Pica-Pau, já estava explorando tudo, tocando em estátuas e quase ativando uma armadilha quando encostou em um tridente decorativo. Pica-Pau! Não toque em nada! Gritou Winnie. Mas era tarde. O tridente afundou levemente e um mecanismo antigo começou a ranger. Portões de pedra começaram a se fechar ao redor deles, e jatos de água surgiram das paredes. Ops! Pica-Pau deu um sorriso sem graça. Nada! Rápido!
Winnie agarrou o braço dele e os dois nadaram desesperadamente em direção a uma abertura que estava se fechando rapidamente. Passaram por pouco, rolando para dentro de um corredor que, surpreendentemente, não estava totalmente inundado. Havia uma bolha de ar no teto. Você não consegue ficar quieto por 5 minutos? Ofegou Winnie. Ei, pelo menos descobrimos que as armadilhas ainda funcionam. Pica-Pau sacudiu a água das penas. Isso significa que ninguém chegou aqui antes. Ele tinha razão. O corredor à frente estava intocado, com tochas que, magicamente, ainda se acenderam quando passaram por elas. As paredes contavam a história de Atlântida, uma civilização avançada que dominava tanto a ciência quanto a magia, mas que foi destruída por sua própria arrogância. Olha isso. Winnie apontou para um mural gigante. É um mapa do complexo subterrâneo. A Câmara do Tesouro fica no coração do templo, mas para chegar lá, ela seguiu as linhas gravadas na pedra. Precisamos resolver 3 enigmas. O primeiro é: o que flui mas nunca se move, sustenta a vida mas pode destruí-la, e guarda os segredos do tempo? Pica-Pau pensou por um momento. Água. Óbvio. Estamos embaixo d'água. Uma porta de cristal se abriu diante deles, revelando uma câmara circular cheia de espelhos e reflexos. No centro, havia um pedestal com uma esfera azul brilhante. Esse deve ser um dos artefatos de Atlântida. Winnie se aproximou cautelosamente. Foi quando ouviram uma risada conhecida ecoando pela câmara. Obrigado por abrirem o caminho, trouxas. Zeca Urubu surgiu de um túnel lateral, acompanhado por um bando de caranguejos mecânicos que claramente ele tinha reativado das ruínas. Como você chegou aqui? Perguntou Pica-Pau, incrédulo. Eu os segui, é claro. E agora vou pegar essa esfera e qualquer tesouro que existir aqui. Zeca voou em direção ao pedestal. Zeca, não! Gritou Winnie. Você não resolveu o enigma. Se pegar a esfera sem... Mas era tarde. Zeca agarrou a esfera, e imediatamente os espelhos começaram a girar violentamente, disparando feixes de luz em todas as direções. A câmara inteira começou a tremer. O que eu fiz? Berrou Zeca abraçado à esfera enquanto era jogado de um lado para o outro. Você ativou o sistema de defesa, seu urubu burro. Pica-Pau voou e arrancou a esfera das garras de Zeca com uma bicada bem colocada. Winnie estava estudando os símbolos nas paredes desesperadamente. Precisamos colocar a esfera no lugar certo. Olha, tem 3 pedestais diferentes. Ela apontou para 3 pilares que haviam surgido do chão, cada um com um símbolo: Sol, Lua e Estrela. Qual é o certo? Gritou Pica-Pau, esquivando-se de um feixe de luz. O que flui, mas nunca se move. Winnie pensou rapidamente. Água não flui e permanece parada ao mesmo tempo, a menos que seja tempo. A resposta é o tempo. E o que representa o tempo que nunca se move? As estrelas. Pica-Pau voou até o pedestal com o símbolo da estrela e colocou a esfera. Tudo parou. Os espelhos se alinharam, criando um caminho de luz que apontava para uma porta secreta na parede. Conseguimos! Comemorou Winnie. Zeca, todo desarrumado e tonto, tentou segui-los, mas Pica-Pau deu uma bicada na alavanca ao lado da porta, fazendo-a se fechar na cara do urubu. Isso é por todas as vezes que você tentou nos enganar, Zeca. Riu Pica-Pau. Os gritos abafados de Zeca ainda podiam ser ouvidos do outro lado. Capítulo 3. O coração de Atlântida. A última câmara tirou o fôlego de ambos. Era uma catedral subaquática, com vitrais de cristal que filtravam a luz do oceano, criando um espetáculo de cores. No centro, flutuando sobre um pilar de água que desafiava a gravidade, estava um baú de cristal puro. O tesouro de Atlântida, sussurrou Winnie com reverência. Mas ao se aproximarem viram que dentro do baú não havia ouro ou joias. Havia livros. Centenas de livros preservados magicamente, brilhando com conhecimento antigo. Livros? O tesouro são... livros? Pica-Pau parecia confuso. Winnie pegou um deles cuidadosamente. Ao abrir, hologramas surgiram das páginas mostrando fórmulas científicas avançadas, mapas estelares, curas para doenças e tecnologias que a humanidade ainda não havia descoberto. Pica-Pau. Isso não é apenas um tesouro. É o tesouro. O conhecimento perdido de Atlântida. Isso pode mudar o mundo. Naquele momento, Pica-Pau entendeu. Este tesouro valia mais do que todo o ouro do planeta. Então, levamos para o mundo? Ele perguntou.
Levamos, mas com responsabilidade. Winnie sorriu. Esse conhecimento precisa ser compartilhado com cuidado. Ao saírem da câmara com os livros protegidos em bolsas especiais, encontraram Zeca preso em uma armadilha de rede, pendurado no teto, rodeado pelos caranguejos mecânicos que agora pareciam estar rindo dele. Vocês vão me tirar daqui ou não? Gritou o urubu. Pica-Pau e Winnie se entreolharam e riram. Eventualmente, Zeca. Eventualmente, disse Pica-Pau, dando sua risada característica. Hahaha. Enquanto nadavam de volta para a superfície, o sol se pondo no horizonte, eles sabiam que essa aventura era apenas o começo. O conhecimento de Atlântida estava seguro com eles, e o mundo nunca mais seria o mesmo. E em algum lugar lá embaixo, Zeca Urubu continuava preso, prometendo vingança. Como sempre. Fim.